Esse ano eu finalizei Hunter x Hunter finalmente, e eu tô meio arrependido de não ter finalizado essa obra antes. Sempre me falavam alguns anos atrás pra começar a assistir, que eu ia gostar bastante, mas eu sempre inventava desculpa. Falava que tava assistindo um anime na época, que era One Piece. Conforme eu ia assistindo, eu fiquei maravilhado com a forma que o Togashi escrevia seus personagens. Desde Leouro, Gon, Kurapika e Killua, até os personagens que não tinham tanta importância na história. Todos eles tinham um desenvolvimento muito característico e tinham um amor muito grande pelo autor. Mas o que mais me chamou a atenção, a maneira como o autor escolheu para introduzir os seus vilões e desenvolver ao decorrer da história. Começou com o Hisoka, que eu não considero muito bem um vilão, mas um antagonista, porém, graças a ele que o Gon pôde evoluir. Certos antagonistas de animes e mangás causam uma desgraça grande nas vidas dos protagonistas, e isso é o que capacita eles a crescer, como por exemplo o final do arco de Marineford em One Piece. O Jinbe fala algo que o Luffy leva pra toda a vida. Graças ao que ocorreu no final daquele arco, ele pôde evoluir e se tornar quem ele é hoje. Mas o meu fascínio pelos vilões do Togashi começou quando o Chrollo apareceu. Aquela figura misteriosa, majestosa, com motivações desconhecidas e uma inteligência muito acima do normal. Combinando isso a todos os membros da trupe, é como se de fato um cumprimentasse o outro, né? Assim formando uma espécie de entidade única, uma aranha, que depende de suas pernas para andar, mas mais importante ainda, necessita da sua cabeça para viver. A maneira que o Chrollo escolheu homenagear um dos seus membros, o Uvo, foi uma espécie de tributo prestado ao falecido amigo, que compartilhava dos seus objetivos, assim sendo parte crucial da sua identidade, parte crucial da Genei Ryodan. Esse tipo de escrita, onde o autor escolhe expor os aspectos mais aprofundados dos personagens, suas motivações, sentimentos, escolhas e paixões, traz cada vez mais profundidade para a obra, o que transforma Hunter x Hunter numa das minhas obras favoritas e, de fato, uma das obras mais bem escritas que eu já vi. O Chrollo afirma diversas coisas que podem demonstrar sua natureza intelectual, como, por exemplo, quando descobrem que há um traidor entre eles, ou, nas palavras deles, há um Judas. Chrollo discorda e faz uma afirmação bem controversa. Ele afirma que Judas não era um traidor. Ouvi falar de uma leitura do caráter de Judas, segundo a qual sua intenção por trás da entrega de Jesus era fazer com que os seus seguidores subissem ao poder. Só que, embora tenha traído a pessoa, ele não traiu a causa. Esse tipo de leitura se encaixa muito bem com a forma que o Chrollo concebe a aranha, embora seja mais provável que ele só tivesse nervoso mesmo e não tivesse um significado mais profundo para isso. E outras possibilidades também. E o Togashi não estava se referindo à leitura de Judas, mas insinuando a crença de Chrollo de que trair uma pessoa não é nada comparado a trair uma causa. Pode ser também que ele não pensava em Judas como um traidor, porque Judas mais tarde se matou por culpa, portanto não queria se beneficiar da morte de Jesus. Ele faz uma distinção entre vender e trair, no sentido de que a traição implica ideologias divergentes, enquanto a venda é apenas por dinheiro. Chrollo é, sem dúvidas, um dos melhores vilões que eu já vi em cena. Sua constante busca por identidade pode ser vista na Genei Ryodan, a associação que ele criou para ser sua própria identidade. Sua habilidade de Nen reflete sua dificuldade ao se identificar, tanto que nem possui uma identidade definida, visto que rouba as habilidades dos outros. Chrollo é talvez um dos maiores vilões do gênero shonen, e logo depois tem o Meruem. Meruem sempre foi aquela figura matura, mas ainda inexperiente. Como eu disse no meu vídeo sobre paralelos, Meruem tem o cérebro maduro como o de um adulto e experiências tão nulas quanto as de um bebê. Afinal, ele tinha poucas semanas de vida. Apesar de Meruem ser o ápice da evolução, ainda tinha um cérebro humano e sem experiência. Assim fazendo um paralelo visível com o Netero, que vivia muitos anos, e tinha uma experiência quase que incomparável com relações humanas e emoções. Paralelos podem ser vistos frequentemente nas obras do Togashi, como por exemplo o Gyro e o Gon. O Gyro é um daqueles vilões misteriosos, mas que nos fazem criar muitas especulações acerca dele. Ao ver suas motivações e era totalmente incisível quando o assunto era cumpri-las, exterminar a raça humana, pois presenciou o lado negro da humanidade. Isso nos leva a Sensui, que possuía motivações semelhantes às de Gyro. Sensui um dia foi um detetive sobrenatural, assim como Yusuke, e já teve o mesmo senso de justiça que ele, só que Sensui sempre foi um garoto com problemas, não um garoto problemático como Urameshi. E sim, há uma diferença.
Em certo momento, o Koema fala que para não cometer o mesmo erro que fez de chamar o Sensui, alguém com um senso de justiça tão tremendo quanto o dele, ainda que questionável, ele escolheu chamar um delinquente, que era o Yusuke. Para Sensui, a humanidade era um erro. Ele não vê as conquistas, as cidades, as grandes metrópoles como algo a se orgulhar. A humanidade estava podre e, assim como ele, a parte podre estava ficando mais forte. Para se livrar dos conflitos, decidiu criar 6 personalidades. Tais essas que, conglomeradas em uma única só, era Shinobu Sensui, a criança interior ainda viva, mas que ansiava por justiça. É terrível que Togashi não tenha mais a mesma disposição que tinha quando escreveu Yu Yu Hakusho. E falando nisso, após terminar Hunter x Hunter, eu tinha que encontrar alguma forma de preencher aquele vazio. Quando eu comecei a assistir Yu Yu Hakusho, eu não conseguia tirar os olhos da tela quando o Toguro finalmente foi introduzido. Eu já conhecia o Toguro antes, mas nunca imaginaria que ele fosse aquela figura tão admirável, no bom sentido. Aquela barreira de músculos parecia quase que uma muralha indestrutível perante ao protagonista. Assim então era o Sensui, e tinha motivações que muitos considerariam plausíveis, mas que são claramente questionáveis. Mas depois de ver suas obras, eu tenho uma certeza em mente. O Yoshihiro Togashi cria vilões insuperáveis. Como que 2 obras poderiam ser as minhas favoritas e ambas ser escritas pelo mesmo autor? Eu acredito que eu tenha gostado tanto de Yu Yu Hakusho justamente porque a fórmula que o Togashi usou nessa obra foi a mesma que usou em Hunter x Hunter. Está correto, eu concordo. Se você faz algo bem feito de um modo, continuar fazendo do mesmo modo, certo? Só algumas alterações aqui e ali, né? Mas eu acho que o que fez Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter serem minhas obras favoritas foi o tão aclamado desenvolvimento de personagem. Como eu disse no meu vídeo sobre paralelos, o Togashi faz diversos paralelos entre os antagonistas e os protagonistas. O que, querendo ou não, dá uma noção maior sobre o desenvolvimento de cada um. Os vilões têm uma grande profundidade psicológica. Por exemplo, o caso do Toguro, um monstro que já foi um homem, mas se tornou um yokai devido ao seu medo por envelhecer e ficar fraco. Isso, querendo ou não, nos faz criar uma certa empatia pelo personagem. Ele já fez coisas terríveis? Sim, mas Yoshihiro Togashi nos mostra seus medos e motivações para o personagem ser quem ele é na obra. Esse mergulho profundo na psicologia do vilão permite que os leitores entendam suas motivações e até sintam empatia por ele, apesar de suas ações cruéis. O Toguro é introduzido como aquela figura invencível, mas admirável de certa maneira. Ao decorrer da obra você sabe de todas as fraquezas e ao descobrir o passado dele com a Genkai, você acaba criando uma empatia ou um laço muito forte com ele, como Yusuke criou. Toguro queria ser morto por alguém mais forte que ele. Por um humano mais forte que ele, pois já tinha completado seu objetivo, né? Ele queria que Yusuke ficasse mais forte para derrotá-lo, assim ele fingiu matar o Kuwabara. E ele não matou porque ainda há um resquício de humanidade naquele corpo demoníaco. A complexidade moral de seus antagonistas também é um tópico a ser destacado. Um exemplo de complexidade moral é o Meruem, o Rei das Formigas. O Meruem passa por um desenvolvimento significativo ao longo da história. Sua interação com os personagens principais e sua busca por identidade e propósito desafiam as noções tradicionais de bem e mal. Os leitores são levados a questionar suas próprias concepções de moralidade à medida que testemunham a jornada emocional e moral de Meruem. Essa jornada foi tão impactante e bem desenvolvida que grande parte dos leitores de Hunter x Hunter, incluindo eu, choraram na morte dele. Togashi é o único cara que transforma monstros em humanos e humanos em monstros. A variedade de personagens que ele faz é insanamente bem feita. Como no arco de Orchin, cada membro da trupe fantasma possui características únicas que os distinguem, desde a frieza calculista de Chrollo até a natureza excêntrica e imprevisível de Hisoka. Essa diversidade de personalidades torna os membros da tropa interessantes e complexos, né? Adicionando uma camada de imprevisibilidade à dinâmica do grupo. Grande parte da fama das obras do Togashi vem de seus vilões. Sendo assim, as relações entre eles e os protagonistas, como Gon e Gyro, são muito, digamos assim, semelhantes e fortes, apesar das diferenças. A relação entre Gyro e Gon é tangencialmente explorada por meio de temas como redenção, determinação, escolhas morais. E ambos os personagens são produtos de circunstâncias difíceis, mas suas reações a essas circunstâncias são radicalmente diferentes. Enquanto o Gyro se torna um vilão que busca vingança contra aqueles que os exploram, Gon mantém sua integridade moral e busca resolver os conflitos de forma pacífica sempre que possível. Fala isso pra Pitou, né? Em contraposição entre Gyro e Gon, destaca os temas de livre-arbítrio e responsabilidade moral na narrativa, mostrando como as escolhas individuais podem moldar o curso de uma vida e determinar o destino de uma pessoa. Embora os dois personagens possam estar separados por circunstâncias e escolhas,
Sua relação indireta adiciona uma camada de complexidade à história e aos temas explorados pelo autor. Os paralelos fazem papel crucial na história, novamente, mas não só em Hunter x Hunter. Em Yu Yu Hakusho, a relação entre Yusuke e Sensui é muito semelhante com a de Jairo e Gon. É muito complexa porque, apesar de estarem em lados opostos do conflito, eles compartilham algumas características e experiências similares. Ambos são detetives espirituais, com um forte senso de justiça e uma disposição para lutar pelo que acreditam ser correto. Fora que ambos enfrentaram traumas significativos em suas vidas e moldaram suas visões de mundo. No final, a relação entre Yusuke e Sensui serve como um veículo para explorar temas como redenção, moralidade e responsabilidade pessoal. Através de seu conflito, os dois personagens enfrentam suas próprias falhas e limitações, levando a um desfecho emocionalmente poderoso que deixa uma marca duradoura na série. É interessante notar como todos os vilões que morrem do Togashi, eles deixam uma marca, é como se fosse um buraco que tá ali e precisa ser tapado. Mas aquele buraco vai ficar ali, porque os vilões são tão característicos que você não consegue imaginar a série sem eles. No geral, Toguro, Sensui, Jairo, Chrollo e Meruem são considerados vilões tão eficazes porque eles são mais do que apenas antagonistas. Sua profundidade de motivações claras e desenvolvimento ao longo da história os tornam personagens memoráveis e intrigantes.